Vamos conversar um pouquinho como se sentir objeto de outras pessoas. Oi meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Carla, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você já se sentiu objeto de outras pessoas, como se você fosse uma porta, uma mesa, uma cadeira? Então, o nosso assunto hoje, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Deve ser muito triste quando a gente se sente objeto de outra pessoa, quando a gente se sente ignorado. Quando eu falo de objeto, é a pessoa te ignorar, é a pessoa te tratar de qualquer jeito, é a pessoa não ter respeito por você. E como você se sente num relacionamento, não importa qual seja de marido, de mulher, um relacionamento da sua vida social, dentro da sua própria família, como você se sente sendo tratada como um objeto, um objeto onde não tem valor nenhum para a pessoa, que a pessoa é como se estivesse ali no meio do caminho, a pessoa não lhe escuta, não conversa com você, ele trata de qualquer jeito. Se você vai pedir uma opinião para essa pessoa, a pessoa é estúpida, arrogante, a pessoa não tem educação para conversar. E isso, meus amigos, é se sentir um objeto, isso é ser um objeto de uma pessoa, é quando o outro não me respeita, é quando o outro olha para mim como se eu fosse um nada, uma pessoa que não tivesse importância nenhuma na vida daquela pessoa. Então isso é muito triste quando a gente se depara em relacionamentos assim, quando a gente se depara numa situação dessa, quando o outro vai entrando na minha vida e vai me esmagando aos pouquinhos, quando o outro vai entrando na minha vida e vai me desrespeitando com palavras, vai me desrespeitando com atitudes, e eu vou me sentindo pequenininho, pequenininha, porque eu não consigo reagir, eu não consigo ir para frente com a minha vida. Então eu costumo dizer que nós temos que nos amar, temos que nos respeitar, temos que colocar limite no relacionamento, limite até a outra pessoa, dizendo: você pode vir até aqui, daqui para cá você não pode vir. Então quando eu coloco o limite no meu pai, na minha mãe, nos meus filhos, nos meus irmãos, no meu marido, nos meus amigos, nas pessoas que eu convivo, porque eu digo: eu sou um terreno sagrado, eu sou um território sagrado, porque Deus me fez assim. Eu sou minha prioridade, eu me amo, eu me respeito, então você não pode falar assim comigo, você não pode gritar assim comigo, você tem que me respeitar, porque eu não sou uma mesa, não sou uma cadeira, não sou uma parede, eu não sou um objeto, sou um ser humano, mereço ser respeitado, mereço ser amado. Então quando você começa a colocar limites no outro, quando você começa a dizer para o outro até onde ele pode ir, isso vai se transformando numa grandiosidade tão grande, tão tamanha, que você não consegue entender como você conseguiu chegar até ali. Porque pra gente ser gente dá trabalho, meus amigos. Todo dia a gente tem que ser gente, todo dia a gente tem que lutar com a gente mesmo, a gente tem que competir com a gente mesmo. Quando a gente começa a se valorizar, quando a gente começa a dizer pro outro que você tem valor, que você só pode vir até aqui, que você não pode se aproximar mais com palavras, com gestos, com falta de educação nas palavras, você está botando limites. E o limite, quando a gente cria um filho e nosso filho é pequeno, a gente coloca limite naquela criança. A gente vai dizendo para aquela criança onde até ela pode ir, o que ela pode fazer. Só um pouquinho, tu não pode gritar comigo, tem que me respeitar. Então quando a gente coloca limite no filho, a gente está educando esse filho para a vida, para se tornar um ser humano melhor, para se tornar uma pessoa melhor. Porque no Espiritismo nos ensina que quando você não coloca limite no filho, você está cometendo um assassinato. Porque você tem a responsabilidade de educar seu filho. E você não educa, você deixa fazer tudo o que quer. Aí quando a criança cresce, torna um adolescente, torna um adulto que não sabe respeitar pessoas, que não vai saber ter limites. Então quando a gente começa a avaliar as pessoas, começa a avaliar um contexto geral, a gente começa a perceber que as pessoas não têm educação. Às vezes na fila de um supermercado a pessoa é arrogante, ela grita com o outro, não tem educação para falar. Às vezes no trânsito, às vezes numa fila de banco. Então a gente vai percebendo que as pessoas são mal educadas, que as pessoas não têm educação. É lógico, eu não estou falando aqui de todas as pessoas, estou falando que algumas pessoas são assim. Mas aqui eu quero trazer para vocês que se você não se colocar à disposição do outro para dizer para o outro: eu estou aqui, eu quero estar aqui para ajudar você, mas eu não posso aceitar que você me desrespeite, eu não posso aceitar que você fale comigo de qualquer jeito, que você me trate como um objeto. Então Jesus, quando ele caminhava nos montes, quando ele explicava para as pessoas com amor, ele falava com amor,
Ele colocava limites quando ele chegou no templo, quando ele falou que a casa do pai não era comércio. Ele virou a mesa, ele ficou bravo. Ali ele estava botando o limite dele. E quando a gente quer começar a olhar para a nossa vida, a gente tem que olhar para a vida de Jesus. Olhar pelas pegadas, pelas caminhadas de Jesus, que Jesus fez ao mundo afora, explicando às pessoas, tentando dizer às pessoas da maneira mais certa o que as pessoas teriam que fazer. Jesus não precisava gritar, Jesus falava com a voz calma e serena. Você não precisa gritar para o outro, você não precisa brigar com o outro, você só precisa ter educação e falar: você está sendo mal educado comigo, eu não aceito esse tipo de tratamento, porque eu sou uma pessoa e mereço ser respeitada. Por que os relacionamentos hoje em dia estão acabando? Por que as famílias não estão se respeitando? Por que aquela amizade está acabando? Porque não tem um limite. O limite ele é necessário para o crescimento do ser humano. Eu volto a falar, quando a gente coloca limite num filho, a gente está educando, a gente está ajudando, a gente está amando. Porque colocando limite, a gente está transformando aquela criança para ser um ser humano mais tarde de bem, para ser um homem de bem, uma mulher de bem. Então, quando a gente coloca o limite no filho, a gente está demonstrando amor puro. Então, como que o ser humano ele é capaz de pensar que sendo mal educado com o outro, ele está agindo bem, ele está se sentindo grande? Tem pessoas que precisam humilhar o outro para se sentirem grandes, para se sentirem melhor que os outros. Então, meus amigos, vocês vejam que se a gente vai abrindo o portão do nosso coração, a gente vai deixando a pessoa chegar de qualquer jeito, nos tratar de qualquer jeito. Não estamos nos respeitando, não estamos nos amando. E se eu não me respeito, se eu não me amo, como eu posso exigir que o outro faça isso comigo? Então, a gente começa a pensar que não importa quanto tempo uma pessoa esteja no relacionamento, não importa quanto tempo tenha de amizade, não importa se é família, se é o melhor amigo, não importa. O outro tem que falar com você com educação. Porque os relacionamentos, a gente tem que dar o melhor da gente. E dando o melhor da gente, a gente também tem que exigir o melhor do outro. Se eu sou educada para conversar, se eu sou educada para responder, eu exijo que você seja comigo também. Então, quando a gente vai colocando limites na nossa vida, quando a gente vai abrindo a porta do nosso coração, quando a gente vai abrindo a porta da nossa vida, a gente tem que cuidar quem a gente está deixando entrar. Porque às vezes a gente está deixando entrar pessoas que não vai nos agregar a nada. Pessoas que lá na frente vai nos magoar, nos ofender, nos humilhar, se sentindo os poderosos. Então, meus amigos, hoje eu trago aqui para vocês esse assunto para que você pense. Você está se deixando ser objeto do outro? Você está se deixando ser usado, ser usada? Porque o seu território, o seu pensamento, o seu corpo, você como pessoa é uma pessoa única, uma pessoa importante. Você tem que se valorizar, você tem que se respeitar. Porque quando a gente deixa tudo muito aberto, quando a gente deixa tudo, a nossa vida aberta para os outros, a nossa casa aberta para os outros, entra quem quiser, é como se fosse um terreno baldio. As pessoas vêm largando seus lixos dentro da nossa casa. Elas vêm largando palavras horríveis, vêm falando coisas horríveis e às vezes com muito jeito agressivo de ser, agressivo nas palavras, nos transformando em verdadeiras marionetes, porque às vezes tem pessoas que elas ficam te moldando como elas queriam que tu fosse. Elas não conseguem mudar a própria vida delas, mas elas querem te moldar como elas querem que quisesse que tu fosse. Então a gente começa a perceber que se a gente vai deixando a gente não saber falar o não, porque tem pessoas que não sabem dizer não. E quando eu não sei dizer o não, quando eu não sei me impor, não, eu não vou ir, não, eu não quero, não, isso não está bem para mim, não, eu não estou feliz assim. Você tem que mudar, eu não aceito ser tratada dessa forma, eu não aceito ser tratada assim. Ou você muda, ou você não vai mais fazer parte da minha vida, porque eu sou uma pessoa e mereço ser respeitada. Então quando a gente começa a se valorizar, quando a gente começa a se amar, a gente começa a botar limite no outro, e o outro começa a nos enxergar de uma forma diferente. Como a pessoa pode nos valorizar? Como a pessoa pode achar que temos valor se a gente não consegue se valorizar?
Se a pessoa vai chegando e vai falando o que quer e vai tratando de qualquer maneira como se fôssemos objetos e não seres humanos. Então, meus amigos, hoje eu quero fazer vocês pensar um pouquinho se vale a pena você continuar com um relacionamento com pessoas que estão à sua volta que lhe tratam com verdadeiro desprezo, que lhe tratam com verdadeiro desrespeito. Não devemos admitir desrespeito com a nossa pessoa, não devemos admitir desrespeito nas palavras, nas atitudes, pois assim, se a gente vai admitindo a pessoa nos tratar de qualquer jeito, se a gente vai dizendo sim para tudo, lá na frente a gente vai percebendo que vamos nos tornar pessoas infelizes, pessoas que vão ter síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, porque não vamos estar vivendo a nossa vida conforme a gente queria viver. Não vamos estar nos respeitando e vamos acabar aceitando aquele pouco que o outro está nos dando, aquele pouco que o outro está nos oferecendo. Então a gente não pode se contentar com o pouco que o outro está me dando. Se o outro me trata mal, se o outro é desrespeitoso nas palavras, eu estou recebendo aquele pouco que ele pode me dar, o que ela pode me dar. E isso é normal, isso é natural. Isso é justo comigo, que sou uma pessoa que mereço ser respeitada e que mereço ser amada, que mereço ser respeitada, que mereço ser amado? É uma pergunta que eu faço para vocês que fica no pensamento de cada um. Porque quando a gente se desrespeita, quando a gente deixa o outro nos tratar de qualquer jeito, como se fôssemos objetos, estamos nos desrespeitando, estamos acabando com a nossa vida, estamos acabando com o nosso emocional. E quando a gente acaba com o nosso emocional, o que nos resta é procurar médicos, o que nos resta é pensar na nossa vida, o que estamos fazendo na nossa vida. Estamos deixando o outro chegar, largar seus lixos, deixar tudo que tem de pior para nós, se o que a gente merece é o que tem de melhor. Então, hoje eu termino a minha conversa com vocês, dizendo para vocês, vocês estão se respeitando, vocês estão se amando, vocês estão deixando as pessoas lhe tratar como objeto. Pense um pouquinho sobre isso, porque você é uma pessoa especial, merece ser amada e merece ser respeitada. Eu espero do fundo do meu coração que essa conversa tenha te proporcionado algo a pensar, algo a mudar na sua vida. Então, minha eterna gratidão quem ficou comigo até agora. Muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.